Amém, queridos? Glória a Deus. Você que está em casa também, que bênção, culto abençoado, louvor. Nós temos louvor para as crianças, o pastor já orou, o Danilo falou aqui, através da banda jovem. Então, assim, o Senhor tem nos direcionado a dedicar um tempo na nossa liturgia também para as nossas crianças. E eu tenho certeza, você, pai e mãe, que está nos acompanhando em casa e não pode estar com os seus filhos na igreja ainda, não sabemos até quando vai permanecer este decreto, até quando vai haver mudanças, mas você pode também semear a palavra na vida do seu filho e filha. Isso é louvável e é para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, como bem disse o Maicon, irmãos e irmãs, a igreja continua, ela não para, e nós temos um momento muito importante também no culto, na vida da igreja, que é falar sobre os nossos dízimos e ofertas. Então, você que está aqui nessa noite e trouxe o seu dízimo ou sua oferta, o pessoal da mídia já colocou lá no telão, que você possa pegar o seu envelope, entregar a sua oferta, o seu dízimo. Faça isso para a glória de Deus, faça isso na dependência do Espírito Santo, não faça isso em obediência ao pastor, à igreja, não, mas faça sim em obediência ao Senhor, ao nosso Deus provedor. Se você tem praticidade com transferência online, bancária, tem lá os dados bancários da igreja, agência, conta corrente, faça o seu depósito também, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto então com todos, está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 9 a 10, e logo após a leitura, então, enquanto eu estiver orando, os irmãos e as irmãs irá passar até você que está aqui conosco nessa noite e fazer a coleta do seu dízimo e da sua oferta. Então, livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 9 a 10, diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos irmãos e irmãs, nós temos visto a mão do Senhor, o nosso Deus provedor, cuidando de cada uma das nossas necessidades. Amém, queridos? Quantos têm experimentado a fidelidade de Deus? Não importa a pandemia ou sem pandemia, não importa se passamos por alguma dificuldade, necessidade ou não, o importante é que Deus sempre entra com a sua providência na nossa vida. Ele sempre faz o milagre. Quando eu e você não temos recursos, quando eu e você que nos acompanha, não temos por onde fazer, não temos por onde realizar, Deus vem então, faz e opera o seu sobrenatural. Aleluia! É assim que temos caminhado como igreja também. E você que nos assiste, irmãos e irmãs, e você que está aqui, se você precisar de qualquer ajuda, seja aquilo do amor, alguma necessidade sua, a igreja está preparada para fazer o papel dela. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Glórias a Deus, amém, amém. Nós temos visto que o quilo do amor tem sobrado alimentos, temos assistido a todos que têm nos procurado, todos que nós temos conversado da nossa realidade, nada tem faltado. A igreja continua quitando os seus débitos, honrando os seus compromissos, a igreja continua investindo em pessoas, e tudo isso, irmãos e irmãs, é para a glória do Senhor, é para o reino dele, é para que a palavra dele alcance ainda mais vidas em nome de Jesus. Então não fique com medo, preocupado, seja fiel ao Senhor em obediência à palavra dele, e é certo que ele irá prover sobre a sua vida em nome de Jesus. Antes de orarmos então, consagrando os nossos dízimos e ofertas, eu quero falar para todos então, aqueles que estão aqui e também em casa, sobre a nossa reforma no telhado da igreja. A partir de amanhã, se Deus quiser, se não chover, acho que não chove, não está na previsão, mas Deus é Senhor de todas as coisas, amanhã iniciamos a troca do nosso telhado. O telhado da igreja é um telhado antigo, tem várias rachaduras, remendos e vazamentos, então a gente foi arrumando e até aqui o Senhor nos ajudou, mas é a hora, o conselho se reuniu e debaixo de oração, nós da liderança entendemos que é a hora de nós fazermos essa troca do telhado. Elaboramos um carnê com 18 parcelas, se você sentir tocado no coração a nos ajudar nessa obra, foi assim até aqui, em 26 anos praticamente já, que o ano que vem nós comemoramos 26 anos de história de Igreja Manaim, foi assim que Deus conduziu, foi assim que o Senhor conduziu. Troca de banco, reforma do banheiro, e o povo ajudando, a igreja colaborando, e glória a Deus por isso. Então, se você sentir tocado a fazer parte desse projeto, não tem valor, você que vai definir o valor, porém se cada família, se chegarmos aí a 50 famílias, pegando um carnê, esse aqui já é meu, já segurei aqui o carnê,
nós precisamos aí de 50 famílias pagando em torno de R$40 por mês em 18 parcelas, os R$35 mil, que é isso que nós estamos calculando para a reforma, serão quitados e tudo isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Agora sim, então vamos orar, em nome de Jesus, e você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, estenda a mão aí, erga a mão, e o pessoal que está aí, a nossa equipe vai passar até você. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus. O Senhor é fiel, nada tem nos faltado. Ensina-nos também a sermos verdadeiros mordomos do Senhor, a administrarmos os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, seja nos dízimos, nas nossas ofertas. O dinheiro não é o nosso Senhor, o dinheiro é o nosso servo, e tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos é abençoado. Então não nos deixe ficar murmurando, reclamando sobre o nosso salário, as nossas finanças. Repreende o devorador nas nossas vidas em nome de Jesus, e nos ensina, Pai, a agradecer ao Senhor, a devolver uma pequena parte ao Senhor, porque tudo vem de Ti. Assim oramos e abençoamos, consagramos as finanças dessa igreja, abençoamos a nossa tesouraria, a liderança dessa igreja, que continue com santidade, sabedoria, Pai, direção do Teu Espírito, para que o Teu reino continue sendo pregado, anunciado nessa região, para que vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Senhor, conforme temos orado aqui todos os domingos pela manhã no Manaim, no altar, abençoamos a economia da nossa cidade, todos os empresários, microempreendedores individuais, trabalhadores informais, funcionários, aqueles que ainda estão recebendo o auxílio emergencial, aqueles que já acionaram o seguro-desemprego, quem sabe já até acabou todas as parcelas, aqueles que procuram um novo emprego, aqueles que querem dar uma nova direção para a sua empresa, os empresários, Senhor, tem misericórdia, abençoa, multiplica, em nome de Jesus. Desde já oramos agradecidos pela fé, porque sabemos, ó Pai, que a reforma do telhado vai acontecer, as telhas já estão aí, amanhã iniciamos, e tudo para a glória do Senhor. Continuaremos firme, honrando todos os nossos compromissos, porque o Senhor é o pastor verdadeiro fiel, quem cuida da igreja presbiteriana Manaim, e o Senhor é quem está no controle. A Ti agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, glória a Deus. Agora sim, o momento da palavra, então. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Você que está em casa também. Isso, pode deixar aí, Marcos, obrigado. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Espírito Santo, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Espírito Santo, nós queremos ser ministrados pela Tua palavra, a todos que estão aqui no prédio e a todos que acompanham esta live. Quem sabe irão assistir depois, não estarão ao vivo conosco,
mas nós precisamos ser ministrados pela Tua palavra e somente a Tua palavra, aleluia. E a Tua palavra fala por si só. Isso é maravilhoso, porque gera segurança ao pregador, porque a palavra não está com o pregador, porque o Senhor não está em compromisso com aquilo que eu preparei, com o meu esboço, nada disso. Mas o Senhor tem compromisso com a Tua palavra e ela não volta vazia, aleluia. Por isso pedimos, abre a nossa mente, abre o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Usa a minha vida, Pai, nessa noite com autoridade, graça e muita humildade e dependência do Teu Espírito, pois também preciso da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, esse texto é maravilhoso, e eu estou lendo o livro de Atos, e nós vemos quantas coisas o Senhor realizou na igreja primitiva, nesta igreja que tinha defeitos e problemas, assim como todas as igrejas têm, porque a igreja é formada por pessoas, mas é uma igreja que desfrutou de grandes milagres, de grandes coisas, a qual o Espírito Santo realizou. E nesse texto então, no capítulo 3 de Atos, nós temos um grande milagre acontecendo. E à luz de tudo isso que nós temos passado, de vários sermões, palavras ministradas, lives, e a gente sempre tem encorajado a igreja a continuar, a igreja a perseverar, a igreja a ter uma voz profética, a igreja realmente se quebrantar na presença do Senhor. Eu fiquei pensando então e orando ao Senhor, e Deus me trouxe esse texto ao coração, dizendo que nós somos os mensageiros do reino, nós somos os portadores de boas notícias. Pedro ali, João, eles não tinham nada para oferecer, humanamente falando, materialmente falando, financeiramente falando, mas eles eram portadores de uma boa notícia, uma notícia que mudaria a história desse coxo, desse homem aleijado, uma notícia que outras pessoas não poderiam portar, se não fossem os discípulos do Senhor, aqueles que caminharam com o Mestre. E é assim também, queridos irmãos e irmãs, a vocês que nos acompanham na live com a nossa vida. A igreja, nós somos a igreja do Senhor, e a igreja é a mensageira do reino, a igreja é a mensageira, é a portadora das boas notícias, são as boas novas do Evangelho. É assim que devemos caminhar, queridos irmãos e irmãs. Não existe, e eu já falei isso aqui diversas vezes, mas não existe razão ou circunstância de estarmos vivos, servindo a Jesus, se não for para a glória dEle, de colocarmos a nossa vida no altar dEle e dependermos do Seu Espírito e fazermos a obra acontecer no sentido, entre aspas aqui, porque nós não fazemos nada, mas de cumprirmos com a nossa missão, de evangelizarmos pessoas, de anunciarmos o reino de Cristo Jesus a esse mundo tão perdido, meu irmão, minha irmã. E o Senhor tem nos conduzido a estar enfaticamente falando sobre isso, seja num texto ou no outro, no sentido de que é o tempo da igreja ser igreja, aleluia, é o tempo da igreja ser a verdadeira mensageira do reino, seja para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, os adultos, idosos, não importa, mas nós somos os verdadeiros portadores de boas notícias, porque nós conhecemos o Senhor, aquele que pode todas as coisas, amém? Você crê nisso? Amém, aleluia. Então, como ser mensageiros do reino? Coloquei algo para refletirmos. Primeiro, para que eu e você sejamos mensageiros do reino, nós precisamos conhecer a mensagem do nosso rei. Então, você conhece a mensagem do seu rei? Nós precisamos ter propriedade do assunto. Preste atenção aqui que o texto, no desenrolar do texto, nós não vemos eles duvidando, incrédulos, será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Mas eles conheciam a mensagem, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles tinham propriedade do assunto. Você sabe a mensagem do seu rei? Você conhece verdadeiramente o Jesus que você serve? O pastor Ricardo conhece verdadeiramente o Jesus na qual nós servimos? Nós temos propriedade do assunto, daquilo que nós vivenciamos em fé? Ou aquilo é superficial? No primeiro momento, circunstância de dificuldade, nós não temos raízes, as nossas raízes não estão fincadas. Então, para que sejamos um verdadeiro mensageiro, irmãos e irmãs, nós precisamos conhecer
a mensagem do nosso Rei. E a mensagem é que Ele continua reinando, que Ele continua salvando, que Ele continua cuidando. E a mensagem é a Bíblia, é o conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Por isso que eu coloquei aqui: ninguém pode dar o que não tem. Como seremos mensageiros do Rei, mensageiros do reino, portadores de boas notícias, se andarmos vazios, se no nosso íntimo não temos nada? O que tem dominado o seu e o meu coração? Ninguém pode dar o que não tem. A mensagem verdadeira tem sido negligenciada, alterada, dissuadida e influenciada. O Evangelho do Senhor Jesus, muitas vezes, como eu disse aqui, é pregado de maneira superficial, porque nós estamos valorizando muitas outras coisas, mas esquecemos daquilo que é primordial, que Cristo continua usando as nossas vidas para a glória dele. Cristo quer nos usar para fazer discípulos e discípulas. Não existe outra mensagem, é Cristo morto e ressuscitado. É eu renunciando à minha vida, à minha velha vida, e ressuscitando uma nova criatura todos os dias com o Senhor. Mas nós temos visto que no decorrer dos anos da igreja, e desde os tempos bíblicos, nós vemos muitas influências no meio das igrejas, tentando dissuadir, tentando tirar o foco do povo de Deus daquilo que é o essencial, daquilo que é o primordial. Então a mensagem tem sido negligenciada, alterada, dissuadida, influenciada. É a grande realidade. Por isso que nós precisamos então nos atentar e ser os verdadeiros mensageiros, aqueles que portam a boa notícia, o Evangelho do Senhor. Façamos uma autoanálise, eu me incluo nessa fala. O que considerávamos importante no início de nossa vida com Jesus, hoje faz sentido? Pergunto para você, me incluindo nesta pergunta, irmãos e irmãs, e é você que nos assiste. Aquilo que você considerava importante no início da sua vida com Jesus, hoje faz sentido para você? Claro que no decorrer nós vamos crescendo, avançando. Algumas coisas, até erros teológicos, a gente vai aprendendo. Tem até a ver com o testemunho do Rodolfo Abrantes. Ele fala que algumas experiências ele foi crescendo. Mas eu estou falando da essência, do princípio de um adorador, do princípio de um discípulo, uma discípula. Sabe aquele amor? Carta de Apocalipse às igrejas da Ásia. Tem uma igreja lá que está dizendo: eu conheço as tuas obras. E você, se eu não me engano, é a carta de igreja, a igreja de Éfeso. Você tem negligenciado o primeiro amor. Você tem esquecido o primeiro amor. Muitas vezes, irmãos e irmãs, é assim na nossa caminhada também. Nós negligenciamos aquilo que nós considerávamos importante. A vida de oração, a leitura da palavra, hoje já não faz mais sentido, pastor. Hoje o meu coração está endurecido. Hoje não sei se isso vale a pena. Será que compensa? Sabe quando te chamavam para algo, ou o desejo de você evangelizar, o desejo de você orar com pessoas, o desejo de você estar envolvido na palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo, está fazendo sentido para a sua vida e para a minha vida? Nos deparamos, irmãos e irmãs, com uma mensagem desinteressante, uma mensagem vazia, uma mensagem sem vida na maioria das vezes. Para que eu e você sejamos os verdadeiros atalaias do Senhor, os mensageiros, nós precisamos trazer uma mensagem que traz vida. Amém, queridos? Amém, queridos irmãos e irmãs? Para que eu e você sejamos os verdadeiros portadores de boas notícias, nós não podemos cair nesse erro de ter uma mensagem desinteressante, vazia, sem fruto, mas nós precisamos trazer uma mensagem de vida, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, aleluia! Nós precisamos queimar pelas coisas de Deus, anunciar o Evangelho, ter uma fé ousada, assim como de Pedro e João. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu sirvo a um Jesus que está cuidando de você. Eu sirvo a um Jesus que vai fazer um milagre. Eu sirvo a um Jesus que é fiel na alegria, na tristeza, na pandemia, sem pandemia. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia! Não é uma mensagem desanimada, enfraquecida, dissuadida, misturada, sincretizada com as coisas mundanas, mas é uma mensagem que eu conheci, que tocou o meu coração, mas continua queimando dentro de mim, porque é algo que eu vivo, é algo que eu pratico, aleluia!
Para refletirmos então, irmãos e irmãs. Não sei se vai acabar a bateria, Marco. Talvez dê certo aqui. Obrigado, tá, mãe? Para refletirmos, irmãos e irmãs. Ô Lucas, só dá uma aumentadinha para mim, fazendo favor, no vermelho. O problema está na mensagem ou no mensageiro? Se nós somos os mensageiros do reino, se nós somos os portadores das boas notícias, por que nós vemos o evangelho tão negligenciado nos dias de hoje? Por que nós vemos igrejas frias, espiritualmente dizendo? Porque nós vemos que durante a pandemia, irmãos e irmãs, muitos de nós, e eu me incluo na fala, às vezes estamos negligenciando aquilo que é primordial, a nossa vida de oração, a nossa vida na presença do Rei. Não tínhamos tempo, mas agora temos tempo, ou não, está mais corrido ainda. O problema está na mensagem que é bíblica, que é fiel, ou o problema está no mensageiro, o problema está diante de nós. A mensagem continua sendo a mesma, a palavra de Deus permanece a palavra de Deus, aleluia! E a palavra declara: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, aleluia! O que Deus quer de você e de mim, o que o Senhor quer da igreja, vai se cumprir, porque Ele vai realizar a vontade dEle, a palavra dEle permanece para sempre. Então o problema não está com a palavra de Deus, com a palavra. O evangelho é o mesmo Cristo que estava lá na porta desse templo, a porta formosa, é o mesmo Jesus que está diante de nós, aleluia. É o mesmo Jesus que nós oramos aqui pelos enfermos, os que estão enlutados, que estão internados com o vírus, é o mesmo que pode estar realizando milagres agora, aleluia, meu irmão, minha irmã. Então o problema não está na mensagem, mas sim no mensageiro. Quem está deixando influenciar-se, Deus ou o ser humano? Quem está deixando influenciar-se, Deus ou a igreja? Quem está deixando influenciar-se, a palavra de Deus ou aquele que anuncia a palavra de Deus? É maravilhoso ler o livro de Atos, porque nós vemos, e esses dias eu compartilhei no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, o versículo onde Estevão, um dos discípulos, é ali apedrejado, e na sua morte ele diz: eu vejo a glória do Senhor. Os primeiros mártires da fé não negligenciam a sua fé, não deixam ser influenciados até mesmo nos dias de perseguição. É um exemplo para nós, irmãos e irmãs. Então Deus não vai deixar ser influenciado, Ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, continua sendo o mesmo. Vou voltar aqui nesse slide. Quem está deixando influenciar-se? Deus ou o ser humano? Deus ou a igreja? Temos visto nos tempos de live que muitas pessoas estavam acessando as lives. Não falo só do contexto aqui de Igreja Manaim, mas de todas as igrejas. É o desafio da igreja moderna. Mas vão perdendo o foco, vão esfriando, já não é mais interessante. Culto presencial, eu não venho. Esquece o contexto Manaim, mas o contexto de igreja como um todo. Irmãos e irmãs, nós precisamos permanecer firmes na palavra do Senhor, amém, queridos? Não nos deixemos influenciar. Cristo continua sendo o mesmo, hoje, ontem e é para sempre o mesmo Senhor, aleluia! É isso que declara o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. A pergunta para todos nós nessa noite: Pedro e João tinham algo diferente de nós? Será que Pedro e João, irmãos e irmãs, eles tinham algo diferente de nós? Eles eram super humanos ou eram seres humanos como você e eu? Bem conhecemos a história, que esse mesmo Pedro que estava com João, negou Jesus por 3 vezes. Então, ou seja, não era diferente de nenhum de nós. Eram iguais a cada um de nós, de você e eu que está aqui nessa noite. Mas através de Cristo, através do Espírito Santo, eles realizaram grandes obras para a glória do Senhor, amém, queridos? Então eu e você também podemos caminhar, eu e você também podemos ser o verdadeiro mensageiro. O que podemos aprender
Se Pedro e João não eram diferentes de nós, alguns detalhes importantes que eu quero destacar aqui com vocês. Primeiro, irmãos e irmãs, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Há aqui uma pequena diferença, preste atenção entre aspas, uma pequena diferença que faz todo sentido na sua vida e na minha vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o texto está nos dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Antes, irmãos e irmãs, o livro de Atos dos Apóstolos, ele se resume, na verdade, todo o contexto de Atos dos Apóstolos se dá através desse versículo 8 do capítulo 1. É a chave de todo o desenrolar da história da igreja, porque não existe igreja, não existe a obra, não existe a mensagem, se não for através do Espírito Santo de Deus. Enquanto não se cumpriu a promessa, eles estavam ali aguardando, esperando para que o Espírito Santo descesse e os capacitasse, os enviasse como os mensageiros do reino. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo? Amém? Quantos tem que nos assiste que tem o Espírito Santo? Irmãos e irmãs, quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo também. Aleluia! Então o que está faltando? Para mim e para você, para que todos nós como igreja possamos fazer, anunciar o reino, fazer discípulos e discípulas do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele é o mesmo que desceu lá no dia do Pentecostes. A igreja continua caminhando, o livro de Atos se desenrola, tantos milagres. É o mesmo que habita no seu e no meu coração e quer usar a nossa vida para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, uma primeira verdade que eu quero destacar para nós nessa noite: se nós somos mensageiros do reino, como mensageiro do reino, eu e você, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, amém, mas nós estamos cheios dele? O Espírito Santo habita em nós, mas nós estamos nos enchendo dele? Nós estamos deixando ele nos guiar? Nós estamos deixando ele nos capacitar? Nós estamos deixando com que ele faça que nós anunciemos a verdadeira mensagem? Ou nós estamos agindo na força do nosso braço, trazendo uma mensagem que muitas vezes é nossa e não tem nada a ver com a palavra do Senhor? Versículos 42 ao 46 de Atos capítulo 2, volte um pouquinho aí. E é conhecidíssimo esse texto. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nós temos o Espírito Santo, mas nós estamos cheios dele, irmãos e irmãs? Deus quer nos ver ser cheios do seu Espírito, amém, queridos? Jesus quer que nós nos enchemos do Espírito dele, mas para isso nós precisamos praticar o que esses versículos estão nos revelando: perseverar na doutrina, em cada alma havia temor, na comunhão. Como está a comunhão da igreja agora? É a live, é o culto presencial com distanciamento, mas é o caminhar junto, é a unidade de oração, é a unidade de espírito. Nós precisamos então seguir aí algumas coisas ou situações, melhor dizendo, que Pedro seguiu, que esta igreja seguiu, para que nós sejamos também cheios do Espírito Santo de Deus. Há uma segunda verdade para nós: para que sejamos mensageiros do reino, nós precisamos ter uma disciplina espiritual.
Disciplina espiritual. O versículo 1 do nosso texto base dessa noite. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, a oração das 15 horas ou 3 horas da tarde. Eles continuavam aquilo que nós lemos no capítulo 2 agora, versículo 42 a 46. Continuavam, eles tinham uma disciplina de oração. Claro que para isso, no contexto do judaísmo ali, era muito forte essa tendência. Mas nós temos dificuldade, irmãos e irmãs, de ter uma disciplina. Começamos e desanimamos. Eu vou orar mais esse ano, eu vou fazer tal coisa. Começamos e desanimamos, não damos continuidade. Para que eu e você sejamos mensageiros do reino, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ter uma disciplina espiritual. Palavra mais espiritualidade. Bíblia mais oração. Amém, queridos? Que assim seja na nossa vida. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Não falhavam. Aqui não está dizendo quando as coisas vão bem. Aqui o texto não está dizendo quando eu estou angustiado. Não. Eu e você precisamos ter uma disciplina de oração. Terceira e última verdade para nós dessa noite. Nós precisamos aprender também, irmãos e irmãs, a ser ousado na fé. Amém? Vocês querem ser ousados na fé? Amém? Experimentar o sobrenatural de Deus? Amém, queridos? Amém, glória a Deus, precisamos ser ousados na fé. Capítulo 3, versículos 3 a 8. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, aleluia. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém, queridos, aleluia, glórias ao Senhor. Esse mesmo Jesus, esse mesmo Espírito Santo, da qual eles ousaram na fé, é o mesmo que quer usar a sua vida e a minha vida, e é Ele quem nos reveste de autoridade para orar, para clamar, para anunciar o Evangelho do Reino, para sermos portadores de boas notícias, em nome de Jesus. Mas nós precisamos ser ousados na fé, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos ser igreja nas casas, nós precisamos estar nas mídias, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos fazer aquilo que ninguém está fazendo, ter disciplina, vida de espiritualidade. Amém, meu irmão, minha irmã? Aleluia, se coloque em pé nessa noite em nome de Jesus. Que possamos ser um verdadeiro mensageiro do reino. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Amém, amém, queridos, aleluia. Quantos querem ter uma vida de disciplina espiritual? Quantos querem ousar na fé? Quantos querem avançar, ver milagres acontecendo? Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Ele nos deu autoridade para isso, irmãos e irmãs. Se você ainda não entendeu, ore ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, se você ainda não entendeu, entregue a sua vida a Jesus. Peça ao Espírito Santo para te usar, para que você possa usar na fé, mas que Deus tire de nós essa noite, que o Espírito Santo nos aquebrante, para que sejamos cheios da presença dEle, inundos até transbordar, aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, nós oramos a Ti nessa noite. Pai, quantos coxos, aleijados emocionalmente nós vemos diante de nós. Pai, estava ali um homem que sofria tantos anos, esperando receber uma esmola. Aleluia, Jesus, mas estava ali 2 homens que experimentaram o sobrenatural de Deus. Pedro e João, discípulos do Senhor, da qual não são diferentes de nós, da qual têm as mesmas fraquezas. São pecadores, eram pecadores também, assim como todos nós somos. Mas 2 homens que resolveram viver o Teu Evangelho. 2 homens que resolveram, ó Pai, ousar em fé e anunciar aquilo que Cristo estava fazendo. Aleluia, Jesus! E eles declararam: não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Ah, Espírito Santo, enche-nos nessa noite em nome de Jesus.
Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eles estavam cheios, convictos daquilo que o Senhor iria fazer, aleluia. Por isso, Pai, nos reveste da Tua autoridade nessa noite. Enche-nos, Espírito Santo, é o que te pedimos. Nós queremos ousar na fé, queremos ser cheios de Ti. Tira de nós toda a timidez, tira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor, para que sejamos os verdadeiros anunciadores, mensageiros do Teu reino, do Teu evangelho, em nome de Jesus. Se algum irmão ou irmã que nos assiste nessa live irá assistir depois, aqueles que estão aqui ainda não entenderam essa mensagem, Espírito Santo opera o seu sobrenatural nesse sentido também, em nome de Jesus. Pai, mas não é o tempo de perdermos tempo com coisas pequenas, não é o tempo da igreja desanimar, não é o tempo, Senhor, do esfriamento, mas é o tempo do avivamento, é o tempo da igreja se quebrantar, é o tempo da igreja experimentar o sobrenatural, é o tempo da igreja declarar na Zona Norte, na cidade de Londrina, no Brasil, que Jesus Cristo vive e reina, aleluia, Senhor. É o tempo da igreja usar em fé. Pai, quantos coxos existem por aí, esperando receber algo, Senhor, e nós estamos vazios. Nós estamos perdendo tempo, nós estamos preocupados com a nossa vida, nós estamos com medo da pandemia, nós estamos com medo, Pai, se a finança vai dar no final do mês, nós estamos com medo se os boletos serão quitados ou não, nós estamos com medo, Senhor, se vai dar tempo, se não vai dar tempo. Muitas vezes estamos preocupados com a nossa própria vida. Tira de nós todo o comodismo, Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nos faz ser cheios do Teu Espírito Santo. Nos ajuda a ter disciplina espiritual. Pai, as oportunidades são imensas. Pai, estão diante de nós. No nosso trabalho, por onde passamos, existem pessoas vazias, sedentas, coxas e aleijadas nas suas emoções, na sua vida espiritual, presas a tantas situações. E nós somos esses homens e mulheres que o Senhor quer usar para anunciar a Tua palavra, o Teu reino. Então nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplica esta palavra ao nosso coração nessa noite. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia. Amém, amém. Glórias a Deus. Amém, queridos irmãos e irmãs. Então, antes de encerrar, a todos que aqui estão e que acompanham a live, irmãos e irmãs, nos ajude a divulgar as nossas mídias. A igreja precisa entrar nessa realidade também. Então tem lá o nosso canal do YouTube. Material do Ministério Infantil já está disponível lá. Material abençoado para você que é pai e mãe, cuidar do seu filho. Tem o Pensamentos de Fé, segunda, quarta e sexta. As lives, terça, quintas e sábados. E assim nós iremos caminhando até que as atividades da igreja possam voltar de maneira presencial. Mas tem sido bênção e Deus tem sustentado a cada um de nós. Agora sim, então, recebam a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus incondicional, que continua nos amando mesmo diante das nossas imperfeições, a presença, a comunhão, a amizade do Espírito Santo, a qual nós citamos nesse sermão nessa noite, continue nos conduzindo todos os dias, por onde andarmos, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa existência. É isso que cremos e o que pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glórias a Deus. Então, irmãos e irmãs, tenham todos uma boa semana. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém e amém.